Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Irmãos, a palavra de hoje para nós vamos falar um pouquinho sobre fé. O que é ter fé? Como eu tenho me comportado diante da situação, diante de tudo aquilo que eu tenho vivido? Será que de fato e de verdade eu tenho fé naquilo que a palavra de Deus nos orienta? Fé, irmãos, significa confiança, crença. Fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência. A fé, ela implica numa atitude contrária à dúvida e ela está totalmente ligada à confiança. Isso é o que diz o dicionário sobre o que é ter fé. Mas olha o que diz a palavra de Deus sobre o que é eu ter fé. Um versículo muito conhecido que muitas vezes está até na ponta da língua. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, muitas vezes, quando eu leio ou quando eu ouço esse versículo, eu fico maravilhado. Mas será que eu estou tendo essa fé que a palavra de Deus diz que eu devo ter? Lucas 17, versículo 6. E disse o Senhor, se tivéssemos fé como um grão de mostarda, direi a esta moreira, desarragai-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Irmãos, a sementinha de grão de mostarda, ela é a menor sementinha, pequenininha. A Bíblia diz que se eu tiver fé, como uma sementinha, até um monte me obedece. Aí olhando, cada um analisa, né, a sua vida, mas olhando, meditando um pouquinho nessa palavra tão pequena, será que eu tenho tido a fé que o Senhor Jesus deseja que eu tenha? Porque quando eu ligo lá a minha TV, quando eu olho com os meus olhos humanos o que o mundo está dizendo, o que está acontecendo, eu pergunto, aonde eu estou baseando a minha fé, a minha confiança? Naquilo que a ciência diz, naquilo que a economia diz, ou naquilo que a palavra de Deus diz? Amém? E nós não poderíamos deixar de falar de fé sem citar, sem aprender um pouquinho e seguir o exemplo de Abraão, que é o nosso pai na fé. Irmãos, Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 2 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Essa é a primeira vez que o Senhor aparece e fala com Abrão. Irmãos, Abrão nunca ouviu falar desse Deus. Ele nunca tinha ouvido a voz desse Deus. Mas quando o Senhor aparece para ele, a primeira palavra que o Senhor diz para ele: sai. Sai da sua terra, da sua casa, da sua parentela. Quer dizer, o Senhor estava mandando ele deixar tudo aquilo que ele acreditou até aquele momento e fosse para uma terra que ele iria mostrar. Ele não estava mostrando, ele iria mostrar. Então, mediante aquela situação, quando uma voz desconhecida aparece para ele, ele imediatamente ele obedece. Imediatamente
ele ouve aquela voz e ele segue aquela voz. Aos olhos humanos, ele estava indo sim para um lugar incerto, mas sobre a total dependência de Deus. Irmãos, quando Deus me dá uma ordem, será que eu estou sendo como Abraão? Ou eu estou sendo como diz João capítulo 20, versículo 29? Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, credes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Glória a Deus. Irmãos, eu não me canso de dizer, nós somos os Abraão, nós somos os Tomés de hoje. Então, quem eu tenho sido diante da situação que eu tenho vivido? Eu estou dando ouvido a uma voz do Senhor ou eu tenho que ser como Tomé? Eu tenho que ver para crer. Nós não podemos, irmãos, andar por vistas. Nós temos que andar pela fé. Porque, irmãos, em Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Todas as vezes que o Senhor aparecia e falava com Abraão, a sua fé era alimentada. Ele ouvia a voz de Deus. Aí eu pergunto a todos nós, que voz eu tenho ouvido? Eu tenho ouvido a voz de Deus? Ou eu tenho ouvido a voz daquilo que os meus olhos querem ver? Glória a Deus. Amém? Irmãos, e Abraão obedeceu o Senhor quando ele apareceu e renunciou à sua família, à sua parentela e foi para uma terra que o Senhor iria mostrar. E Gênesis capítulo 15, do versículo 2 ao 5, Abrão, ele faz uma pergunta para o Senhor, porque ele havia renunciado, ele havia obedecido, mas aquilo que o Senhor havia prometido na vida dele, ainda não havia cumprido. E diz assim: então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tem dado os filhos, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se a podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Glórias a Deus. Irmãos, quando Abrão fez uma pergunta e Deus se manifesta para ele, naquele momento o Senhor estava confirmando a promessa que ele havia feito a Abraão. Ele estava dizendo para Abraão: aquilo que eu prometi, eu vou cumprir. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que o Senhor tem preparado para os que o amam. Eu não sei qual é a tua petição nessa noite, aquilo que você deseja, aquilo que o Senhor prometeu a você. Mas uma coisa eu digo, o Senhor trouxe cada um de nós nessa noite para dizer que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Mas nós temos que nos perguntar, aonde eu estou baseando a minha fé? Amém? Porque, irmãos, eu posso ouvir a voz de Deus, como nós lemos, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ou eu posso ouvir a voz do coração, não a voz da fé, mas a voz da emoção. Gênesis capítulo 16, do versículo 1 ao 4, você vê que é uma sequência, começou lá em Gênesis 12, quando o Senhor apareceu a primeira vez para falar com Abrão. Agora Gênesis 16, do 1 ao 4, olha o que diz: ora, Sarai, mulher de Abrão,
não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filho por ela. Ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abrão, seu marido. Ao fim de 10 anos que Abrão habitava na terra de Canaã, ele possuiu Agar, ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Irmãos, o Senhor havia aparecido e prometido a Abraão que iria cumprir a sua promessa. Porém, no versículo seguinte, nós vemos que Abrão, ele deixa um pouquinho de olhar com os olhos da fé e ele dá ouvidos para a voz da sua esposa, de Sarai. E ele se deita com a sua serva e gera um filho. Porém, esse filho, irmãos, ele não era o fruto da promessa que o Senhor havia feito na vida dele. Ele era o fruto da carne. Ele foi o fruto do desespero. Ele foi o fruto de uma fraqueza. Ele deu ouvidos à voz da sua esposa e deixou de dar ouvidos à voz do Senhor. E gerou o fruto da carne, Ismael. Até hoje, irmãos, se você vê em Israel, existem guerras entre os povos, entre as nações, devido a Abrão ter dado ouvido à voz da sua esposa e não ter dado ouvidos à voz de Deus. Porque em Timóteo fala, mesmo quando nós somos infiéis, Deus é fiel para cumprir. E Deus havia prometido que iria fazer Abrão pai de uma nação e fez. Porém, ele deu ouvidos à sua esposa. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque às vezes no momento de desespero, no momento de um minuto ali que a gente, de fraqueza, a gente acaba dando ouvido a outras vozes e não a voz de Deus. E aí tem coisas nas nossas vidas que elas vão ficar marcadas para o resto da vida. Deus transforma toda maldição em bênção. Mas está lá, porque olha o que diz em Gálatas 6, do 7 ao 9. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvéssemos desfalecidos. Deus é fiel, irmãos. Ele transforma tudo na nossa vida, mas tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, cuidado com as vozes que nós estamos ouvindo. Amém? Irmãos, e por que Deus ele não interferiu? Sarai falou, Abrão ouviu, e gerou o fruto da carne, nasceu Ismael. Mas naquele momento, até aquele momento, Deus não havia interferido no livre-arbítrio dele, porque cada um de nós tem um direito de escolha. Gênesis 17, capítulo 1 diz assim, ó: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Irmãos, quando o Senhor aparece aqui para Abrão, ele estava dizendo que ele era o Deus Todo-Poderoso. E naquele momento, o que ele estava requerendo ali de Abrão? Ele queria que Abrão se santificasse para ele. Por quê? Porque aquilo que o Senhor estava para cumprir na vida dele era muito maior do que dar um filho que ele tanto desejava. A promessa do Senhor era muito grande na vida dele. E quando ele deu ouvidos para a voz de Sarai,
Porque o que Sarai quis fazer naquele momento? Quis dar uma mãozinha para o Senhor. Eu vou ajudar o Senhor a cumprir a promessa que Ele fez na vida de Abrão. Irmãos, o Senhor não precisa de mãozinha. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Se você acha que o seu problema não tem solução, o Senhor está dizendo, eu tenho poder para fazer infinitamente mais. Eu sou todo-poderoso. Mas muitas vezes Ele quer que nós nos santificamos. Nós precisamos nos santificar para que o Senhor cumpra a promessa dEle nas nossas vidas. E a palavra de Deus diz que nós somos santificados por duas maneiras: pela palavra e pela oração. Então, irmãos, às vezes está faltando eu me santificar ao Senhor para que Ele venha e cumpra aquilo que Ele prometeu. E quando Ele apareceu e falou para Abrão se santificar, Abrão se santificou, irmãos. E quando, olha só o que o Senhor falou em Josué, capítulo 3, versículo 5. O Senhor apareceu para Josué e disse assim para ele: vai lá, Josué, e fala com o povo. Josué 3:5. E disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas entre vós. A ordem do Senhor é: santifique, igreja. Vamos nos santificar. Abraão se santificou. Amém? Irmãos, toda sorte de bênção que nós possamos imaginar, o Senhor já nos deu. Nós temos que tomar posse dessa bênção. Mas a palavra de Deus vai dizer em Daniel capítulo 10, que quando Daniel orou, na hora, imediatamente o Senhor ouviu a oração dele. Mas o príncipe da Pérsia resistiu por 21 dias àquela oração. E o Senhor pediu para que o anjo Miguel viesse ajudar e pelejar por ele, para que soltasse a bênção dele. Tudo aquilo que nós desejamos, oramos, se nós estamos santificados ao Senhor, o Senhor já nos deu. Nós temos que tomar posse dessa bênção, irmãos. Amém? Gênesis 17, 4 diz assim: e quanto a mim, eis a minha aliança contigo, será pai de muitas nações. Deus estava reforçando a aliança que Ele fez com Abraão. Irmãos, aliança significa o quê? Compromisso, significa pacto. Então o Senhor estava reforçando o pacto que Ele havia feito com Abrão. E olha o que diz Gênesis 17, 5. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho postos. E 17, 15 diz: e disse mais Deus a Abraão: a Sarai tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas será o teu nome Sara. Irmão, depois da santificação que o Senhor apareceu e pediu que Abraão fizesse, o Senhor vem e muda o nome dele e muda o nome da esposa dele. Irmãos, o Senhor muda os nossos nomes. O Senhor muda quando nós mudamos o nosso entendimento daquilo que é errado, daquilo que é iníquo. O Senhor vem e Ele muda o nosso nome, Ele nos dá uma vida nova. Foi o que Ele fez na vida de Abraão. Ele mudou o nome dele, Ele mudou o nome da sua esposa. E Gênesis 18, 19, e disse-lhe Deus: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: está ali na tenda. Disse-lhe o Senhor: certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E Abrão e Sara já eram velhos e adiantados em idade. Sara já havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho?
Disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: na verdade, darei eu à luz, ainda que já sou envelhecido? Versículo 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Glória a Deus. Ao tempo determinado, tornarei a ti, e por este tempo de vida, Sara terá um filho. Irmãos, ela riu, porque nem ela mesma creu. Mas o Senhor perguntou: haverá algo difícil para o Senhor? Existe algo impossível para o Senhor? E no versículo 21, e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como havia prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, e ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera com Sara o nome de Isaque, o filho da promessa, aquilo que ele tanto desejava. O Senhor cumpriu, irmãos. E eu vejo, assim, eu me baseio nesse versículo, Romanos 4, do 18 ao 22. Abraão conseguiu aquilo que ele tanto desejava, porque, olha o que diz Romanos: o qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele se tornou pai de muitas nações, conforme lhe foi dito: assim será a tua descendência. Não enfraqueceu na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Irmãos, ele creu contra a própria esperança. Ele não duvidou, mas ele confiou que aquilo que Deus prometeu, ele havia de cumprir. Só que, irmãos, Deus não prometeu um filho para Abraão. Deus prometeu fazer ele pai de uma grande nação. E Deus provou Abraão. Deus provou. Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao 2 diz assim: e aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse: Abraão! E ele disse: eis-me aqui. E disse-lhe: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moreá, e ali oferece holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Irmãos, o Senhor havia prometido fazer Abraão pai de uma nação. E Abraão estava com o seu filho Isaque. O nome Isaque, irmãos, significa alegria. Isaque era a alegria de Abraão e Sara. Mas o Senhor aparece para Abraão e fala: se tu me amas, eu vou te provar. Eu quero que você ofereça o teu filho em sacrifício por amor a mim. E Abraão, irmãos, Deus não precisou falar 2 vezes com Abraão. Novamente, imediatamente, Abraão obedeceu àquela voz. Ele pegou a sua alegria e foi para o monte que o Senhor ordenou a ele. Gênesis 22, do 9 ao 14 diz assim: e chegaram ao lugar que Deus lhe disse, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, o teu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou dos céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui.
Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres, no mato. Foi Abraão, tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E chamou Abraão aquele lugar: o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje: o monte do Senhor proverá. Glórias a Deus. Deus precisava daquela prova de Abraão, irmãos, porque naquele momento Abraão provou que ele amava a Deus sobre todas as coisas. E Deus naquele momento cumpriu tudo aquilo que ele havia prometido. Até os dias de hoje nós falamos Abraão, nosso pai, na fé, porque nós somos descendentes de Abraão. Amém? Irmãos, primeira coisa, nós temos que ter fé. Não importa o tamanho da nossa fé. Se ela for no tamanho de um grão de mostarda e nós tivermos fé na palavra de Deus, naquilo que está escrito, o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Eu vejo na vida de Abraão o Deus do antes. Quando o Senhor iniciou, quando o Senhor chamou Abraão, ele renunciou. Então o Deus do antes, a primeira vez que o Senhor aparece para Abraão, ele obedeceu, ele deu ouvidos ao Senhor e ele foi para um lugar que o Senhor iria mostrar. O Deus do durante a trajetória de Abraão, irmãos, aconteceu muitas coisas. Ele deu ouvidos à voz da sua esposa, ele fraquejou, mas ele não duvidou daquilo que o Senhor havia prometido. E o Senhor foi com ele. Então o Deus do durante, o Senhor caminhou e foi moldando o caráter de Abraão. E o Deus do depois, Deus cumpriu aquilo que ele havia prometido na vida de Abraão. Por quê? Porque ele obedeceu, porque ele renunciou, porque ele saiu do meio e ele ouvia uma única voz, que era a voz do Senhor na vida dele. E por último, ele entregou tudo que ele tinha, a alegria dele, em prol de obedecer à voz de Deus. E o Deus do impossível veio e se manifestou na vida de Abraão. Irmãos, e 2 versículos para compartilhar com a igreja e eu entrego a palavra. Romanos 12:2 diz assim: não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentai qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu mudo o meu entendimento, a minha mente, eu faço como Abraão fez. E aí eu vejo o Deus do antes, o Deus do durante e o Deus do depois na minha vida. Porque aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós é bom, perfeito, agradável. Não traz dor e nem sofrimento, irmãos. E em Marcos 10:30 diz assim: que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Deus promete nos dar tudo aquilo. Mas, irmãos, para nós recebermos tudo aquilo que o Senhor prometeu, nós temos que estar no caminho. E se nós buscarmos, em primeiro lugar, o seu reino, as demais Ele vai acrescentar 100 vezes mais. Com perseguições, não vai ser fácil, porque Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci. Amém? Irmãos, ela não terminou não, tá? Eu quero que vocês dois contem o testemunho de vocês. Eu acho que ele é oportuno
É importante. Conta o testemunho hoje. Para quem não sabe um pouquinho da nossa história, a minha esposa, a gente tinha um sonho de ter um filho. E foi o primeiro filho, perdeu com menos de 3 meses, né? O segundo filho já tinha um pouquinho mais de 3 meses, quase. E o terceiro já... Não, foram dois. Foram 2. Irmãos, eu tive 2 gestações e tive 2 abortos. E a última vez que eu perdi, já tinha dado até para ouvir o coração do bebê. Não vou me esquecer, eu estava na maternidade, sentada, sangrando, chorando. E o pastor ligou e falou, o que ele disse? No lugar onde eu cultuava antes, mudava às vezes os líderes, né? Os pastores. E eu naquela ânsia de querer falar, não, mas lá tem coisa que... E a gente relutava para falar que lá tinha coisa certa, correta, né? E mudou o pastor, eu falei assim, ó, esse aí que veio é bom. Esse aí que veio é bom. Esse, ó, fez isso, aquilo outro, né? E ainda no dia ele falou assim, se realmente é assim, né? Aí lá na maternidade, enferma, praticamente perdendo o neném, me ligou. E da mesma maneira que às vezes Deus usa a vida dele para falar com vocês aqui, falou no telefone, falou assim para mim, ó. Ai daquele que diz que é bom é ruim e o que é ruim é bom. Eu tô tirando a vida do teu filho. E falou em línguas estranhas. Em outras palavras, a gente estava falando de uma coisa que era boa e não era boa. E pela segunda vez o sonho nosso foi por água abaixo. E o que a gente fez naquele momento? Mas a gente queria cultuar, conhecer a Deus. A gente ficou muito tempo estudando em casa. Sentava de domingo, eu, a minha mãe, o meu irmão, a minha esposa, a gente sentava, lia a Bíblia, estudava, escrevia o que podia ser pregado um dia. Nós 4 ali. Mas antes, irmãos, o pastor foi lá em casa e falou que Deus havia tocado no meu ventre e tirado o meu filho. Eu olhei, ele foi embora, respeitei ele. A hora que ele saiu, eu disse, tá amarrado em nome de Jesus. Foi o diabo que fez eu perder o meu filho. Eu não quero mais que ele venha aqui e fala isso. Onde já se viu falar que Deus veio me trazer essa dor, esse sofrimento? Eu não aceitei, irmãos. Eu achava que era o diabo. Eu falei, é o diabo, eu tô fazendo tudo certo. E aí, irmãos, eu queria ter um filho. Fui no médico. O médico pediu um monte de exame. Fui lá. Aí na hora que ela falou assim, foi o diabo? Lembra que a gente falou, dá glória pro diabo? O diabo só age porque Deus permite. E a Bíblia diz que é Deus quem dá vida e é Deus quem tira. Então o diabo não tira a vida de ninguém, não. Quem dá e tira a vida é o nosso Deus. O pessoal tem costume de falar, a palavra de Deus abençoa, mas ela também amaldiçoa. Se você faz o que está escrito aqui, você vai ser abençoado. Mas se você não faz o que está escrito aqui... Aí, irmãos, eu fui, fiz os exames e eu fui diagnosticada com trombofilia. A trombofilia, o sangue coagula. Então coagula o sangue e o sangue não chegava, por isso que o bebê morria. Aí eu peguei o exame e falava assim pro meu marido, tá vendo? Ele falou que era Deus, é nada, é o diabo, ó, eu tenho essa doença. E agora, irmãos, eu ia na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Todos os dias eu ia na igreja, era a reunião da cura, era a água que cura e nada de ser curada. E era o lencinho que cura e nada de ser curada. E irmãos, me dava uma falta diária, era 24 horas toda vez. E achando que eu estava no caminho. E até então, o pastor meio que se afastou esse período de nós. Por quê? Porque ele não podia estar onde havia iniquidade. Nós já sabíamos da verdade, mas nós permanecíamos no erro. E eu fui diagnosticada com essa trombofilia. E aí ia ter que tomar uma injeção todos os dias na barriga. Todos os dias. Todos os dias eu ia ter que tomar para não coagular. E eu até cogitei, eu fui até ver o preço das injeções. E aí, irmãos, teve um dia que eu nem pisava. Dor na perna e eu entrei no banheiro e falei, eu preciso ir na Unimed. Aí Deus falou comigo, você não vai na Unimed. Você vai ligar, você vai mandar ele vir aqui.
Você vai pedir perdão para ele e vai mandar ele orar por você. Eu liguei, irmãos. Ele estava lá em Rio Claro, ele veio direto. Eu estava me trocando para ir na Unimed, que ele demorava. Ele entrou e ele fez essa oração por mim. Orou por mim e eu falei, Deus, se é isso que o Senhor quer de mim, posicionamento. Não vai ser fácil, porque, irmãos, foram 16 anos nesse ministério. Tudo aquilo que eu acreditava, eu vi que estava errado. E eu fiz esse voto. Falei, Deus, não por ter um filho, mas, irmãos, e se eu morresse naquele momento? Aonde estaria a minha alma? Porque mais do que um filho é a nossa salvação. E eu fiz essa oração. Ele orou e eu fiz essa oração, irmãos. E aí o meu esposo se posicionou, falou, chegou um sábado, ele falou, eu não vou mais na igreja. Eu falei, tá amarrado, ele ficou louco. Mas aí eu fui acho que mais 2 dias e falei, não, eu vou lá. Fui lá, irmãos, pedi a bênção e saí da igreja. E aí, que nem ele estava falando, nós ficamos coisas de uns 4 meses. Eu, ele, a minha sogra, a gente orando, lendo a Bíblia. Até visitamos alguns lugares, mas não tinha como ficar. E eu estava diagnosticada com a trombofilia. Aí Deus falou com a minha sogra. Falou que era para ela falar para nós que a gente ia ter uma menina. E ela contou. Aí quando ela contou, eu não duvidei e fiquei quieta. Aí, irmãos, eu falei, Deus, eu preciso fazer uma prova com o Senhor. Porque, irmãos, eu tava com medo de engravidar. Aí eu peguei e falei, eu vou fazer todos os meus exames de novo. Porque vocês sabem que trombofilia, se você vê, não tem cura. Porque é genético. É algo no corpo, não tem cura. E eu fui e repeti todos os meus exames. Irmãos, não deu nada. Meus exames deu perfeitamente. Aí eu falei, então esse mês, se for da vontade de Deus, o mês que eu falei, eu vou arrumar o nenê, eu engravidei. E aí, irmãos, eu fui no médico, falei, doutor, eu tô grávida. Ele olhou, diante do seu diagnóstico, você vai ter que tomar as injeções. Eu falei, não, doutor, mas tá aqui, eu não tenho nada. Ele falou, não, eu quero que você toma, porque é uma segurança. Pronto, irmãos, aquilo já veio um balde em mim, né? Aí eu olhei, eu falei, mas peraí, que voz eu estou ouvindo? Eu tenho que ser Tomé, ver para crer, ou eu vou obedecer como Abraão? Aquilo que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram. Aí eu só perguntei, o senhor vai continuar sendo meu médico? Vou. Eu falei, então tá bom. Fui, irmãos. Tá ali, para honra e glória do Senhor. Não tomei uma injeção, não tomei um remédio. Tudo aquilo que Deus prometeu, Ele cumpriu, para honra e glória dele. Mas para que isso acontecesse, a gente precisou sair do meio e vir para o caminho, que é o Senhor Jesus. Amém?